chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, eu me peguei pensando como ele é corriqueiro e como a gente não fala dele, que são os traumas ortodônticos. Que é isso, Michele? Que nome estranho. É nada, gente, é a perda de dente por trauma. Quantas pessoas que você aí já viu, tomou um tombo, caiu em casa e acabou tendo aquele dente que ficou escurecido e depois teve que extrair, ou então acidentes automobilísticos, que são os mais corriqueiros aí que a gente fica sabendo, crianças, né, que já passaram da fase da dentição de leite, já estão com os permanentes, mas foram brincar no parquinho, bateu a boca, perdeu um dente. E esses traumas, gente, podem acarretar uma série de outros por anos, e as pessoas, se não fizerem os tratamentos corretos, né, podem aí até ter problemas na mastigação e até em outros problemas bucais ao longo da vida. Mas quem vai conversar com a gente hoje é a dentista especializada também nesse assunto, a doutora Blanca Brum. Que nome diferente. Obrigada, doutora, né, pela presença. Eu que agradeço o convite. Tem alguma inspiração do nome? Não soube, assim. O pai e a mãe... O pai que estava inspirado. Estava inspirado. Mas belíssimo nome. Obrigada pela presença mais uma vez. E é isso, como a gente não para pensar nesses traumas ortodônticos, né, doutora? Quando a ortodontia é estética ou dor, mas o trauma em si a gente não para pensar, né? É verdade, e é muito comum. Lá na clínica a gente recebe muitos pacientes com perdas dentárias bem bobas, assim. Numa brincadeira, às vezes o pai e o filho de lutinha ali, dá uma batida, como você falou, escurece o dente quando vê dar um canal ou perdeu o dente. Né? E é bem comum, assim, acidentes, acontece muito, esporte, a gente recebe muito paciente que tem perda dentária, levou uma cotovelada, está fazendo boxe, está fazendo algum tipo de esporte, futebol. Então, assim, é um assunto bem amplo, se nós for abordar, assim, tem bastante a ser falado em relação aos cuidados, porque as pessoas muitas vezes não têm entendimento que tem o protetor bucal, que pode ser usado alguns aparelhinhos para prevenir esses traumas, né, desde a infância. Né? Os pais, às vezes, não têm a informação que o dentinho que a criança vai perder não tem o permanente, não tem o de leite, já é o permanente, porque nós temos dentinhos também que já nascem permanentes. Às vezes o pai acha que vai cair aquele dente, vai nascer outro. Essa parte eu não sabia. Quais são? Os 4 primeiros molarzinhos que nascem na criança são permanentes. Ah, tá. Eles não fazem a troca? Não fazem a troca. E aí, muitas vezes, o pai, sem essa informação, acaba deixando o dentinho cariar, criar uma lesão de cárie, porque vai cair, vai trocar e depois vai nascer outro e a criança precocemente perde esse dentinho molar. Tem um grande índice. Assim, a gente bem leigo, depois do molar só vem o do juízo, só vem o siso? Não, 3 molares. Primeiro, segundo e o terceiro molar. São os 3 do fundo, tá? Isso. E 4 deles, 2 inferiores e 2 superiores, já nascem permanente. É o único dentinho que não tem a troca. E é o dentinho que as crianças mais perdem na infância, é esse permanente. Por conta da má escovação? E da má orientação dos pais. Por isso que a gente sempre indica a prevenção odontológica. Levar as crianças desde pequenininha ali, nascer os primeiros dentinhos, já marca uma consulta preventiva para conversar com o profissional, ter a orientação, porque daí o profissional vai dar essa orientação para o pai e para a mãe. Ó, cuida quando nascer os molarzinhos, porque... né, esse dentinho não vai trocar. Aí escova mais, vai cuidando ali com o doce, porque o trauma, a perda desses dentinhos é bem considerável na odontologia. Porque eu imagino assim, a gente está falando da primeira infância, mas a gente vai chegar ali nos adultos também, tem 2 blocos que a gente fala sobre isso. Mas quando a gente fala da criança, que geralmente dá o trauma, né? Bateu a boca, eu tive colegas que tiveram esse problema com criança que perdeu os dentinhos da frente, mas eram o famoso de leite, né? Ali o que vai cair. Mas depois a criança, mesmo com o permanente já veio com algum tipo de problema, ou tortinho ou já escurecido. Tem esse problema da raiz também ser comprometida num trauma, né, doutora? Tem, com certeza. E acontece bastante. Por quê? Porque os pais, às vezes, ignoram esse atendimento rápido. Né, de levar a criança, fazer um raio-x, ver o tamanho da lesão, ver até onde afetou. Quando o pai chega a levar a criança, o dentinho já escureceu. Aí não tem mais o que fazer. É na hora. A criança teve a queda ali, teve a lesão,
corre para um dentista, para a UPA, para o hospital ali, para fazer um raio-x naquela região. Para saber se afetou. Para saber se afetou. A gente olha o dente, ele só do lado de fora, né? Exatamente. Ele tá ali e ele tá preso. Se dá uma amolecida, aí o povo já amolece o coração. Já mas leva um assim, susto. até às vezes a gente tá com alguma dor, alguma coisa, acha que o dente tá mole, mas mole. é reflexo e tal. Exato. Mas assim, ele parece que ele vai ficar ali a vida inteira, só vai cair quando a gente tiver mais de idade, se é que vai cair. E hoje parece que tá muito fácil, né, doutora? Ah, se eu não cuidar, vou lá, boto um implante e tá tudo certo. Uhum. Só que assim, ó, a perca precoce dos nossos dentes, ela causa uma perda óssea, uma diminuição do nosso osso. Futuramente, quando a pessoa quiser repor esses dentes que foram perdidos, ela não vai ter osso suficiente. Aí acontece toda aquela questão. Tem que fazer enxerto ósseo, tem que fazer levantamento de seio. É um problema bem maior do que quando tu resolve ele de imediato. Né? E como resolver esses problemas de imediato? É a prevenção. Indo ao dentista regularmente, fazendo suas consultas ali de 6 em 6, de 8 em 8 meses, faz aquela higiene, aquela limpeza, e nessa limpeza preventiva a gente já faz uma avaliação geral. Tá tudo ok? Tá tudo ok, tá liberado só no próximo ano. Já identifica alguma coisinha ali, uma cárie, né, uma lesão, alguma coisa, já encaminha esse paciente para fazer os procedimentos, porque daí lá na frente não é algo grande, a gente consegue tratar no início. E isso em qualquer área, né? Qualquer área. A prevenção é a melhor saída. Não tem conversa. Ou então a melhor porta de entrada para não ter saída depois. Para não ter que sair nenhum dente depois aí, tem que fazer a prevenção. Porque, doutora, a gente também pensa assim, ó, não dá para ver nenhuma lesão interna do dente, a não ser que doa muito, né? Porque igual, machucou a pele, a gente consegue observar, tem uma ferida, tem alguma coisa, a gente consegue observar, o dente não. Mas na gengiva tem também. Gengiva... Na dentição tem, porque o sinal de um problema dentário é a nossa gengiva. Tá, começa ali. Começa ali, porque a cor natural da gengiva ela é rosada, ou né, se a pessoa é negra, é uma gengiva mais escurecida, porém ela não é inchada nem avermelhada. Se a gengiva está inchada e avermelhada e quando escova sangra, opa, um sinal de alerta. Alertou sinal amarelo. Se isso se prolonga, sinal vermelho, tem que ir pro dentista, porque assim, ó, a doença gengival, ela inicia com uma gengivite simples, que é o sangramento na hora de escovar o dente. Só que quando ela começa a inchar e às vezes tem um pouquinho de inflamação ou um pouquinho de mobilidade, ela já está entrando num grau mais avançado. Então a gengiva ela dá sinais de que algo está errado, sim. Aí a gente, né, o povo na correria do dia a dia vai dando prioridades para outras coisas, vai ignorando esses sinais, vai deixando passar, né? Porque a gente se deixa por último, né? Não, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu vou fazer a limpeza dentária, depois eu vou no médico. Passa. Exato. Tô com uma dorzinha no coração, depois eu vou no médico, não é nada. E assim, quando vê, a gente tem um infarto ali, né? Pois é. E a questão dentária é a mesma situação. A boca, ela dá sinais, sim, com mau hálito, sangramento gengival, né? Enfim, até chegar no ponto de ter uma doença periodontal, tá? Que é quando essa gengivite, ela já evoluiu, que é onde entra lá na raiz. Quando só está inchadinha e vermelha ali, é fácil de resolver. Se deixar isso continuar, se torna essa doença periodontal. Aí é só com raspagem, anestesia, daí tem que limpar de dentro para fora. Tem que puxar toda aquela sujeirinha lá da raiz para fora. É outro procedimento. Mas uma cárie, por exemplo, a gengiva também dá sinal? Não. O próprio dentinho, né? Aí vai só a dor. Não, é a coloração também. A coloração também. Isso, porque a cárie, ela não inicia numa mancha preta, como a gente imagina. Ela inicia numa mancha branca, opaca, vai evoluindo para uma mancha marrom claro, escuro, até chegar na preta. Normalmente a cárie preta, ela já é uma cárie bem avançada. Então, tá comprometendo bastante então vai dando sinais. Se a pessoa fizer o autoexame, porque a gente fala muito em alguns tipos de autoexame. Sim. Exame de mama, né? A mulher fazer o autoexame, a gente dá as dicas ali do homem quando está com algum sintoma de próstata, né? Para procurar um médico. Só que ninguém dá essa orientação do autoexame bucal. Porque tem a questão do câncer de boca,
às vezes uma feridinha que nunca sara dentro da boca, pode ser já um sintoma de câncer. Então, tu tem que examinar a tua boca, tu tem que olhar se está muito avermelhado, se aquela afta nunca sara, né? A gengiva inchou. Então, assim, o dente, esse dente está estranho, está com uma cor diferente. Vai no dentista para perguntar. E às vezes até uma dor diferente, porque eu ia chegar nisso na questão das lesões, o bruxismo, né? Quem tem bruxismo, que está perdendo, que tem esse povo ansioso, pelo amor de Deus, que tem muita gente ansiosa, está indo para o bruxismo e está perdendo o dente, por isso, isso causa lesão também, né, doutora? Às vezes numa brincadeira, como a gente comentou aqui, a pessoa já tem o bruxismo, já está com o dente sensível, acaba perdendo aquela dentição. Exatamente, e o bruxismo, a gente está num século, numa geração que o bruxismo, ele já alcança a 90% das pessoas, incluindo as crianças, né? Crianças de 6, 7, 8 anos têm um bruxismo, assim, já acentuado. Muito acentuado. E isso tem tratamento também, né? A questão ali psicológica, aquele acompanhamento, né? Medicação de ansiedade, tomar algum ansiolítico, alguma coisa, e fazer uma plaquinha de bruxismo na área da odontologia. Porque a gente também tem essa orientação de tratar o bruxismo, né? E o bruxismo, ele pode chegar num nível de lesão total dentária. Porque tu passa tudo. Já teve casos na clínica da gente ter que tratar o canal de quase todos os dentes, porque chegou num nível de desgaste tão grande que o paciente já tinha muita sensibilidade. Já não conseguia mais mastigar. Já não conseguia mais. E aí, para tratar essa sensibilidade, a gente tem que tratar o canal, porque daí tu tira o nervinho ali do dente, para ele sarar aquela sensibilidade. Daí a gente faz a reconstrução desse dente, porque o dente, ele fica toquinho assim, tanto desgaste, ele fica bem pequenininho. Claro que isso é uma questão a longo prazo, né? De anos, né? Exato, são anos fazendo bruxismo. Aí a gente toca na tecla de novo da prevenção. Para não chegar nessa questão desse desgaste dentário, aqui na frente a gente já tem que procurar esse dentista para fazer essa prevenção e já começar a usar essa placa. Para não chegar lá na frente com essa situação. Então, tudo sempre vai ser prevenção. Tudo aquilo que tu previne... né, tu evita. Tu evita. Mas aí aconteceu o acidente. Hoje eu sei que a senhora também trabalha muito com a questão do acidente do trabalho, né, da medicina do trabalho, mas voltado para a ortodontia. Mas aconteceu o acidente, e aí, o que eu faço? Eu vou com o dente, dá para colocar o mesmo dente igual se amputar um membro? Como é que acontece, doutora, num caso de perda dental ocasionada por um... Não, dificilmente. Tá? Dificilmente. Quando criança, às vezes a gente consegue ter essa recuperação dentária. Se o pai for ágil ali, caiu, já coloca de volta no lugar, a gente vai acompanhar. Por quê? Porque a criança, ela está na fase de crescimento. Ela está, né, formando ali os organismos, as células, os ligamentos do dentinho. Esse dente pode vir a afirmar. Porém, adulto, quando a gente rompe os ligamentos que seguram o dente no osso, esses ligamentos, eles não se refazem mais. Então, se tu teve uma queda, teve um acidente, seja ele de trabalho, ou de trânsito, ou esporte, ou alguma coisa assim, perdeu. Acabou. Aí tem que fazer a substituição, né, desse dentinho, que é com o implante dentário. Eu imagino assim, a pessoa sofreu um acidente grave, perdeu o trauma e o tempo que demora para refazer, né? Hoje a gente sabe que tem técnicas que colocam um móvel ali para dar uma disfarçada até tudo ficar no lugar, mas além da consequência do acidente em si, quando não deixa uma sequela maior, mas o trauma de perder a dentição deve ser absurdo, né? Sim. A gente tem muitos pacientes, assim, já tratou muitos pacientes com esse trauma. A pessoa não sorri, porque o nosso sorriso é o cartão de visita do nosso rosto, né? Porque quando tu vai falar com alguém, a primeira coisa tu vai sorrir, é o dente, chama atenção. Né? Até tem um meme na internet que tira das atrizes ali, vão botando as boquinhas com os dentes tudo estragado ali. Você viu como o dente faz diferença no sorriso da pessoa? Então, assim, tem que ter, né? Tem que ter esse cuidado, essa prevenção Me perdi agora. Não tem problema. A gente estava falando da questão da saúde bucal depois de um acidente, né? O quanto que demora para fazer essa recuperação, não é de um dia para a noite, não, né? Não. E aí o paciente já chega traumatizado na clínica,
até tu conseguir chegar num ponto assim de tocar nesse paciente, de conversar, aí a gente orienta, porque ele tá com a autoestima baixa. Aí depende também do acidente, ter que ter a alta hospitalar para poder mexer, porque é tudo uma coisa, né? É Não tudo separa, uma coisa só, né? exato. O organismo é o mesmo. Exato. Então a gente já tratou vários casos nesse sentido, do paciente chegar traumatizado por algum acidente, aí chega envergonhado, às vezes até para nós ele tem vergonha, né, de dar um sorriso, de abrir. A gente faz muitas reabilitações lá na clínica com protocolo dentário, porque o protocolo dentário ele devolve a quase, não vou dizer 100%, assim, ali a naturalidade, né, da mastigação, porque é artificial. Mas com 4 ou 5 pinos, com uma prótese parafusada, a gente já consegue fazer a reabilitação desse paciente, né? Ele já tem a função mastigatória devolvida, né, o sorriso, a autoestima, só que tudo é um processo, né? Aí tem que ter a recuperação após o acidente, aí tem que vir fazer uma avaliação, fazer os exames pré-operatórios. É todo um processo e não é um processo curto, é um processo longo. Então, depois do intervalo, a gente vai continuar falando desse assunto. Olha que papo interessante, gente. Como o pessoal, né? quanta informação. O pessoal perde dente, a gente nem sabe. A gente vai para um rápido intervalo. Não se esqueça, você que perdeu o primeiro bloco, ele fica tudo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Sala de entrevistas, procura lá, vai estar em áudio e vídeo para você acompanhar. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a ortodontista Blanca Brum, que está aqui falando com a gente sobre as questões que envolvem a perda dos dentes, mas não pelos aqueles processos naturais, como a gente já está acostumado, cárie, maus cuidados, não, por traumas também. A gente já falou sobre isso também, sobre esses cuidados que podem ser preventivos para não perder os dentes. Mas como a gente estava falando no outro bloco, doutora, o trauma, além das sequelas psicológicas e tal, tem toda uma reabilitação para aquele dente ser implantado. Sim. Porque a gente falou de traumas grandes, como acidentes, mas às vezes numa brincadeira, como a senhora disse, no futebol, vai lá, um dá cotovelada no outro, sobrou Exato. o dente, saiu voando. Para reabilitar aquilo ali demora também, né? É uma média assim de 1 ano. 1 ano? Quando o paciente chega para nós já sem esse dente, Tá. que já formou osso ali, às vezes é mais rápido, porque aí a gente faz a cirurgia, a parte cirúrgica, coloca o pino, aguarda 4 meses, de 4 a 6 meses, essa cicatrização óssea. Esse parafuso de titânio, ele precisa aderir ao osso. Tá. Então, ele tem esse tempo de cicatrização, de ósseo integração. Ele tem que se integrar ali ao osso. E esse prazo leva o corpo em torno... estranho, né? Não faz parte do organismo. Exato. Porque se a gente já coloca um dente, uma carga mastigatória em cima daquele implante, a gente pode ter essa perda do implante. Porque daí, quando ele está cicatrizando, tu mastiga, ele solta. Ele está cicatrizando, tu mastiga, vai botar uma carga ali, pode perder esse implante. Então, a gente sempre orienta o paciente, faz o implante, espera de 4 a 6 meses para aí poder colocar a coroa dentária, que é a que fica pelo lado de fora. Ah, tá. Então, é um processo, né, de 4 a 6 meses, quando o paciente já chega para nós, já perdeu esse dente há 1 ano, 2, mas agora se organizou, quer repor esse dentinho ali, em torno de 6 meses a 8 meses. Quando esse paciente, às vezes ele chega para nós com um dente que tratou o canal e quebrou, não deu certo, tem uma cárie muito grande, não tem mais o que fazer nesse dente, não tem mais como tratar, a gente faz a extração, dependendo do caso, tem que esperar 3 meses esse dentinho criar osso, aquele espaço ali onde tinha raiz, formar osso novamente, aí coloca o implante, espera mais 4 meses, de 4 a 6 meses, para fazer essa óssea integração e aí depois colocar a coroa dentária. Então, leva em torno de 1 ano a 1 ano e 2 meses, em alguns casos de 6 a 8 meses, né? Mas o que acontece? A gente coloca o pino, mas coloca um provisório. É isso que eu ia falar, porque imagino, Um dente da frente, né? Não, exato. Que é de imediato, não vai esperar 1 ano já, perdeu exato. hoje que amanhã no dentista tu já resolver tudo. É que hoje a odontologia ela tá muito moderna. Sim, bem avançada. Dificilmente um paciente vai sair ele pode entrar sem um dente,
Mas sair ele sem não é sai, difícil. dificilmente ele vai sair sem essa reabilitação, mesmo que provisória. Tem de digamos resina assim. também, que dá para fazer provisório? Tem De algumas, acrílico. isso, tem algumas opções, né? Tem várias opções ali. Normalmente é de acrílico, é o dente Uhum. de consultório, que Uhum. a gente chama, a gente compra na dentária, tem ali na gavetinha, o paciente chegou, a gente escolhe ali cor, tamanho, E já coloca. adapta, já faz tudo ali, o paciente já sai bem feliz com aquele dentinho provisório, né? Aí tem que ter os cuidados para não perder o dente provisório também, não engolir. Sim, é o que eu digo para o paciente, né? Todo o tratamento, seja ele odontológico ou médico, né? Enfim, até às vezes no psicológico, né? 50% é o profissional, 50% é o paciente. Sim. Seja ela em qual área Se não for, né? ajudar. Se tu não fizer a tua parte, o nosso trabalho fica prejudicado também, né? Com certeza. Então tem que ter aquela consciência, né? De que quando eu vou procurar esse profissional, eu tenho uma responsabilidade com aquele tratamento também. Não é só jogar a responsabilidade para cima do profissional, meu tratamento não deu certo. Mas por que não deu certo? Ah, porque eu fiz uma cirurgia, peguei sol, voltei antes a trabalhar, não consegui fazer o repouso do tempo certo, perdi o implante, deu hemorragia, enfim. Né? Então, eu gosto sempre de orientar os nossos pacientes nesse sentido. Até na ortodontia, né? Tu tens aparelho, tu sabe. Às vezes a gente orienta o paciente a usar os elásticos, fazer algum procedimento em casa. Não faz, não vai. Não faz. Aí fica 1 ano e meio, 2, 3 de aparelho e ainda reclama com a gente. Mas meu tratamento não termina nunca, doutora. Mas não vai terminar mesmo? A tua parte tu não faz? Não tem cuidado, não vai. Ô, doutora, quando a gente fala dessa questão de traumas, o que mais chega no consultório, assim? Por que as pessoas perdem tanto dente? Tem algum ranking para vocês, até dentro da odontologia em si? É a cárie dentária mesmo. É a cárie dentária. É a falta de higienização, né? Aí começa pela má orientação. Ou isso passa de pai para filho, aquele pai não foi orientado, não tem essa cultura do cuidado, da higienização, não passa para o filho, automaticamente esse adolescente, essa criança, quando chega muitas vezes para nós, já perdeu 2, 3, 4 dentes. E olha que brasileiro é um bicho chato com dentição, né? Porque nós temos essa cultura da higienização bucal, somos um dos poucos países do mundo a ter a cultura desde a infância, né? Mas de um período pra cá, né? Sim, dos anos 80 pra cá, anos 90 ali. Exato. Eu tenho que entrou flúor, que entrou o kit higiene na escola. Exatamente. Então, só que muitas vezes, se eu dou para uma criança na escola um kit higiene, mas ele chega em casa e o pai não orienta, não cobra essa escovação, escovou o dente antes de dormir, escovou o dente depois do café, aquele kitzinho vai ficar jogado lá. Não serve de nada. E essa criança, com o passar do tempo, vai acabar perdendo dente. A gente tenta tratar canal, muitas vezes já chega para nós sem uma forma de ajudar, já tem que extrair direto. E aí, às vezes, é adolescente, a criança tem que esperar lá na fase adulta para a gente poder reabilitar com o implante. Porque o implante é só depois que já passou aquela fase ali de crescimento, né? Já estabilizou, já é adulto. Até porque 18, é osso, né? Tem que esperar terminar a parte do crescimento ali. Exato, tem que estar bem estabilizado para a gente conseguir fazer o implante. Então, aí vem aquela questão, a gente tenta reabilitar com próteses dentárias, próteses provisórias, dentes provisórios, mas até a fase adulta, o dente que foi perdido não tem muito o que fazer, não. Doutora, é uma dúvida, se a gente sofre um acidente por esses N motivos que a gente falou, aí eu perdi o dente, era madrugada, ou então no jogo de futebol lá com os amigos, tá, eu vou para onde? Se eu não tenho, porque a maioria das pessoas não tem o contato do dentista de emergência, ou vai na clínica, sempre com horário marcado, essas coisas, tudo com a via secretária. O que eu faço? Qual é a minha providência? Eu vou para uma unidade de saúde, ou chegar lá eu já falo, levo o dente, o que eu tenho que fazer numa situação dessa em casa, até para a gente orientar nosso telespectador, porque eu acho que se acontecer, muita gente vai ficar apavorada. Eu ficaria, porque eu também não sei o que eu vou fazer. Assim, é como eu te falei, né? O dente, quando o adulto perde o dente, não tem muito o que fazer. Ele pode levar esse dentinho junto, porque o profissional, na hora, ele pode até, numa emergência, pode até usar aquele mesmo dente como um provisório. Para ele não ficar sem dente ali, até procurar o profissional dele ali, um posto de saúde ou uma clínica, um consultório. Porém, não tem muito o que fazer. No adulto, assim, perdeu. Né? Mas o fato do trauma, eu tenho que ir para a unidade de saúde para pelo menos registrar. Cair de bicicleta ali, bati com a boca, às vezes não precisa nem cair. Se tu percebeu que na batida ali, no trauma, deu uma flochadinha, o ideal é tu já ir
diretamente para um posto ali de saúde, como é que é? Uma UBS que UBS chama. A UBS é a unidade de pronto atendimento, é a unidade de saúde, aí tem a UPA, né? Que é a unidade de pronto atendimento, aí vai ter o raio-x lá. Exato, aí lá na hora o profissional vai fazer, mesmo que não seja um dentista, um clínico geral, já vai fazer uma avaliação, já vai tirar um raio-x e vai orientar essa pessoa a procurar o seu dentista. Porque a gente pensa no dente, mas a fratura pode ser também nas bases do dente. Isso depois, se não identificado, pode acarretar outros problemas. É que às vezes a gente tem a ideia que o traumatismo craniano, ele tá relacionado daqui, da face, da testa para trás. Tá. Mas o traumatismo craniano, ele pega todo o rosto, né? Então, às vezes, numa queda, tu pode fazer uma trinca na mandíbula, alguma parte óssea nessa região, né? E que é só um raio-x que vai identificar. Às vezes, tu cai, tem uma queda e fica meses e meses com uma dor. Ah, eu mastigo aqui e dói. Aí, desde que eu caí aquela vez, quando eu mastigo desse lado, dói. Dor de cabeça, porque às vezes lesionou a articulação, que a gente tem a ATM, né? Articulação temporomandibular. Pode lesionar, pode tirá-la do lugar, a gente pode ter um desgaste. Então, assim, a gente vai protelando. Porque tá dentro, a gente não enxerga, tem aquela cultura de que traumatismo craniano é só na parte da cabeça, né? E, então, essa é a importância de procurar, porque quando tu tem esse trauma e procura com rapidez, com agilidade, a gente pode tratar e evitar muitos traumas lá na frente. Ficou tão em evidência isso que agora o futebol profissional tem o protocolo, né, da questão do traumatismo craniano ali, dos traumas cranioencefálicos que rapidamente, aí agora tem os traumas, substitui jogador, tal, não sei o quê, e se é acionado aquele protocolo, o jogador não pode voltar, enfim. Mas ficou tão alarmante isso, as pessoas entenderam que é importante, que começou a ter essa exigência, né, nas competições aí, porque pode ser de momento, mas pode acontecer uma perda maior, né? Até as empresas, assim, a gente tenta orientar ao máximo, assim, dentro dos IPIs, né, de uma empresa, teria que ter um protetor bucal. Ah, tá. Porque, por exemplo, assim, quando tu sobe numa escada, tu te preocupa na queda daquele profissional, tu dá o capacete, tu te preocupa com a cabeça, tu dá a joelheira ali, né, esqueci o nome. Os aparato. As EPIs ali, isso. Esqueci a palavra. Não tem problema. Só que se esse profissional, ele cair e bate com a boca. Pois é, desequilibra, cai de uma outra forma. Né? Tropeçou dentro da empresa, às vezes está fazendo um trabalho ali, teve que subir num banquinho, alguma coisa. Mas isso seria para todas as áreas, a senhora acha? Não, ou aquelas mais de periculosidade? Aquelas que realmente precisa de IPIs, né? Que realmente tem que ter. Não pode, o técnico em segurança de trabalho já, né, não pode trabalhar nesse setor sem o IPI. Tá? Mas tem risco de queda? Se tem risco de queda, teria que ter um protetor bucal. Eu acho que... Se for avaliar por esse ponto de vista, né, em relação à queda, mas o protetor bucal vai evitar? Vai evitar bastante. Vai evitar bastante. É um trauma, é uma consequência grave também. Porque, às vezes, tu não perde, mas quando tu dá um impacto, tu pode quebrar o dente. Né? E o protetor bucal, ele é emborrachado. Ele é uma borracha, que quando tu dá o impacto, primeiro a borracha vai amortecer aquele impacto ali. E a chance de perda dentária ou lesão de canal vai ser bem menor com esse protetor. Porque a quebra do dente, a gente já está indo quase... o papo rendeu, já estamos quase no final. Mas o quebrar o dente é tão perigoso quanto a perda dele total. Sim, porque a perda ali pode lesionar a raiz, ocasionar o tratamento de canal, o escurecimento do dente, aí tem que fazer uma faceta dentária. Aí esse paciente vai ter problema pro resto da vida, praticamente. E às vezes a quebra ocasiona também ter que tirar depois. Ter que tirar depois, porque quando tu trata o canal, esse dente, tu tira a vida desse dente, a vitalidade desse dente. E ele vai, digamos assim, envelhecer mais rápido, ele vai ter problemas mais rápido, porque daí é uma raiz fragilizada, é uma raiz morta que a gente diz, né? Não tem vida ali naquele dente. Então, ele vai ter mais problemas do que os outros que não tem tratamento de canal. Então, a recomendação, doutora, é cuidar bem, né, do que tu está fazendo, principalmente. Exato. E, se puder, usar os protetores bucais. Os protetores bucais. É bem interessante, assim, tu ter essa... Porque se no futebol, no esporte, né, eles têm esse cuidado... A gente está vendo muito goleiro.
usar goleiro. O pessoal, né, das lutas livres, a gente já está acostumado Já a tá ver, acostumado né? a ver. Boxe, judô, karatê, Exato. já é obrigatório, inclusive. Isso. Mas o futebol, os esportes coletivos, a gente não via muito. Hoje a gente está vendo mais. Futebol, basquete, essas coisas assim, já não tinha tanto. E agora eles já estão tendo uma visão, já mais um olhar de cuidado mais para esse... Até porque quem chega no esporte profissional gasta horrores, né, para deixar o sorriso brilhando, e aí não dá, né? Exato. Então a orientação é sempre a prevenção, para evitar a maioria desses problemas que a gente comentou aqui, é a prevenção. Ir no dentista regularmente, procurar o seu dentista, ir no posto de saúde, estar sempre atenta aos sinais, fazer o autoexame. Sim. Então, tu fazendo isso, com certeza esse paciente, ele vai ser um paciente estético só. Que vai fazer o clareamento, a cada 6 meses vai fazer a limpezinha. Quero fazer uma faceta de resina, de porcelana. Aí é só mais essa parte estética mesmo. Né? Então, Com a prevenção. Prevenção é tudo. A prevenção é tudo. O Instagram da doutora da clínica, desculpa. É Dental Art. Dental Art, que está passando. Criciúma, Isso, está passando aqui pra gente também. Passou durante todo o programa o Instagram deles aqui, o @, onde lá também a doutora Blanca dá bastante dicas, tem bastante vídeos legais para você acompanhar. Segue eles para poder aproveitar dicas de outros assuntos. Em breve a gente conta com a senhora aqui de novo. Adorei o papo. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada pelas informações mais uma vez. Gente, prevenção é tudo, hein? Cuide da sua saúde bucal e se perder o dente aí, não tiver como acionar o dentista, corre para a unidade de saúde, vai lá, tira a radiografia para depois levar para o seu dentista todas as informações e cuidado, principalmente com as crianças. Esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Lembrando que esse programa fica todo disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala. Tchau!